Assim diz a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar? Aí na sua casa, de onde você está, vamos pedir a Deus que fale conosco, que fale ao nosso coração nesse momento. Senhor, nós estamos aqui juntos, ó Deus, apesar de fisicamente separados, mas estamos juntos no mesmo coração, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Num desejo certo e profundo de ouvir a voz do Senhor. Queremos te pedir, Deus, que apesar de nós, o Senhor possa falar conosco, falar ao nosso coração. Senhor, olha para o teu povo nessa noite. Cada um que participa conosco desse momento de culto, desse momento de celebração, desse momento de adoração. Fala conosco, Deus, fala ao nosso coração. Que a tua palavra seja como aquele martelo que quebra a dureza do nosso coração. Ela é uma espada de dois gumes que ela possa penetrar no mais profundo do nosso ser, revelar pensamentos, sentimentos, ó Deus, que não estão de acordo com a tua palavra. Que ela seja como uma chuva do tempo certo, que desce sobre a terra para gerar os frutos agradáveis e desejáveis ao Senhor. É isso que nós te pedimos, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Hoje pela manhã, enquanto nós estávamos estudando as bem-aventuranças, nós fizemos também uma citação aqui do Salmo 19, e muitos comentaristas, eles são quase que unânimes em ressaltar a importância do Salmo 19. Porque ele mostra com muita clareza que Deus fala conosco através da sua criação, Deus fala conosco através da sua palavra escrita,
e Deus fala conosco através da nossa consciência. Quando nós encerramos aqui a nossa escola dominical pela manhã, eu me lembro perfeitamente do Silvio compartilhando aqui conosco, que na sua adolescência, juventude, quando o Senhor começou a trabalhar na vida dele, e que ele chegou um dia na igreja e que o pregador disse, no início da pregação: presta atenção no que você vai ouvir aqui nessa noite, porque se você prestar atenção no que vai ouvir na palavra de Deus, com certeza a sua vida e o seu coração será mudado. Deus fala conosco através da sua palavra escrita, mas Deus fala conosco também através da sua criação. E Deus fala conosco também no nosso coração, na nossa consciência. Ou seja, não ficamos sem ouvir a voz de Deus. Me lembro que, enquanto preparava aqui o nosso sermão, dois comentários a respeito desse salmo, de duas pessoas que são muito importantes em todos os tempos, dois pensadores muito respeitados. Um deles disse o seguinte: duas coisas enchem a minha mente de admiração e de espanto renovados e cada vez maiores, à medida que se refletem sobre elas com mais frequência e seriedade. O céu estrelado acima de minha cabeça e a lei moral dentro de mim. Essa palavra do Kant, um pensador que mudou o mundo. O mundo ocidental pode-se dizer que foi um antes e outro depois do Kant, e é ele que está dizendo que quando nós meditamos nessas coisas com muita seriedade, causam espanto e admiração. É o céu estrelado acima da minha cabeça e a lei moral dentro de mim. Outro foi C.S. Lewis, comentando sobre os Salmos. Quando ele chega no Salmo 19, ele diz: considero este salmo o maior poema do livro de Salmos, com algumas das mais maravilhosas palavras de um cântico de todo o mundo. Por que essa admiração em relação ao Salmo 19? Porque Deus se revela através da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, quando nós olhamos a natureza, criação de Deus, é impossível não admitir intimamente a existência de um Deus inteligente e criador. Estava lendo também o comentário de Wisber, e ele faz a citação de Edward Wilson, um conhecido biólogo da sua época. E esse biólogo diz o seguinte: olha só, há cerca de 6 milhões e 100 mil tipos de fungos sobre a Terra, 10 mil espécies de formigas, 300 mil tipos de plantas com flores, cerca de 4 a 5 mil espécies de mamíferos e aproximadamente 10 mil espécies de aves. Meu Deus, que extraordinária é a criação! Que fascinantes são as obras das tuas mãos! 300 mil tipos de plantas com flores. Poderíamos viver 100 anos e jamais conseguiríamos conhecê-las todas. 4 a 5 mil espécies de mamíferos e aproximadamente 10 mil espécies de aves espalhadas sobre a face da terra. Esses números extraordinários, eles ficam insignificantes quando começamos a examinar os céus. Quando nós olhamos para os céus, esse movimento de rotação
esse movimento de translação da Terra, quando nós olhamos, né, para os astros que cercam a Terra e saber que a distância da Lua para a Terra é milimetricamente medida para que não hajam precipitações das ondas do mar. É fascinante. Nós olhamos, nós contemplamos e não imaginamos muitas vezes que essa criação extraordinária, que todas as coisas mecanicamente, perfeitamente, de uma forma sincronizada e extraordinária, movem-se e acontecem de forma milimétrica, demonstrando a existência de uma mente inteligente, uma mente criadora. Eu fiquei admirado quando li isso. Não sou físico, mas quando nós lemos esses estudos, ficamos admirados. A Lua, como esse astro, né, em volta do planeta Terra, a medida de distância dela para a Terra é uma medida exata e milimétrica para que as ondas dos mares, nesse processo, né, dessa lei física universal, para que as ondas do mar não sofram precipitações. O movimento da Terra numa velocidade sobre o seu eixo de 1.600 km por hora. Nós estamos aqui sobre a Terra, paradinhos, assentados, né? E não percebemos que essa Terra está girando a 1.600 km por hora. Fascinante. Toda essa criação, ela revela a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não tem uma linguagem simbólica, não tem uma linguagem escrita, mas existe uma linguagem, né, de revelação, de desvelar, de descortinar a glória e o poder desse Deus Criador. Os céus declaram, os céus proclamam a existência de uma inteligência sobrenatural, de uma inteligência criadora. O salmista, que não é cientista e que não viveu com as descobertas científicas que nós temos nos dias atuais, pela graça de Deus e pela iluminação do Espírito Santo, ele já tem uma percepção da proeminência do sol aí nesse processo, né, de um dia que descortina outro dia. É fascinante, irmãos. É fascinante quando nós olhamos a natureza. Ela revela a glória de Deus. Nós chamamos de uma revelação geral de Deus. Homem nenhum é indesculpável diante de Deus. Nenhum ser humano pode negar a existência de Deus e sentir-se ignorante quanto a isso e usar isso como uma desculpa, porque a palavra de Deus está dizendo que a própria natureza, ela revela a existência de um Deus grandioso, de um Deus glorioso. Mas o Deus que se revela através da criação, ele se revela também através da sua palavra. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra escrita de Deus. Se nós quisermos conhecer Deus, nós precisamos meditar na sua palavra. E o Salmo 19 também, a partir do versículo 7, ele vai mostrar isso, falando sobre a palavra escrita de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus, ela possui
um poder restaurador. A alma, quando ela está aflita, a alma, quando ela está angustiada, a alma, quando ela está perturbada, ela encontra na palavra de Deus refrigério e restauração. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, que é fiel, que dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor, que são retos e alegra o coração, o mandamento do Senhor, que é puro e ilumina os olhos. São sinônimos que o salmista utiliza para descrever a palavra escrita de Deus. Mas aí eu me lembro, se não me falha a memória de Moody, num certo dia, se não me falha a minha memória em relação a uma citação de Moody. Conversando com um jovem, ele chegou para aquele jovem e pegou a Bíblia e lhe disse: moço, ou este livro te separa do pecado, ou o pecado te separará deste livro. É muito difícil, queridos, para quem conhece a palavra de Deus, para quem medita com seriedade, com temor na palavra de Deus, é muito difícil essa pessoa viver no mundo de pecado e com a vida entregue ao pecado. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos aparta do pecado. Ou ela nos aparta do pecado, ou o pecado nos apartará dela. O salmista está dizendo que a lei do Senhor, ela tem um poder espiritual e sobrenatural, porque ela é capaz de causar coisas na nossa parte não visível. A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela tem uma capacidade de penetrar na nossa alma e de restaurar a nossa alma. Nada tem essa capacidade e esse poder além da palavra de Deus. A lei do Senhor, ela equilibra a nossa alma. A lei do Senhor coloca a nossa alma no prumo. A lei do Senhor restaura a nossa alma. Nós estamos falando do mais profundo do nosso ser. Quantas pessoas perturbadas, quantas pessoas atribuladas, quantas pessoas angustiadas, sem rumo, sem direção, sem orientação, à mercê das mídias sociais, bombardeado por centenas de mensagens, perturbado, angustiado. E é um reflexo do tempo presente. Quantos irmãos perturbados por mensagens que recebem pelas mídias sociais, e a alma fica perturbada, a alma fica angustiada, mas o tempo que gasta com as mídias sociais não gasta na leitura da palavra de Deus. Preste atenção, é fascinante a afirmação que está sendo feita. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela tem um poder espiritual de restaurar a nossa alma. A palavra de Deus tem um poder espiritual, não é racional, não é meramente intelectual, mas é um poder espiritual que penetra no mais profundo do nosso ser e coloca a nossa alma em paz, em refrigério, em tranquilidade. Deus fala conosco através da criação, mas fala conosco também através da sua palavra. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Preste atenção que aí não está simples, mas simples. Quem são os simples?
A palavra hebraica para simples são aquelas pessoas que não têm peneira. Tudo que vem, penetra. Tudo que ouve, desce para o coração. Não tem porta, não tem peneira, não tem ali limites para as coisas que escuta, para as coisas que fala, e aí não alcança a sabedoria. Mas a palavra de Deus, ela funciona como uma peneira, como uma porta. Ela nos diz o que é que nós podemos deixar entrar. E também nos ensina a fechar as portas. Não, isso não vai entrar na minha vida, isso não vai entrar no meu coração. Então, esses simples, que são portas abertas, ingênuos, manipulados e manipuláveis por filosofias humanas, por pensamentos humanos, por desejos humanos, manipulados, massa de manobra, quando conhecem a palavra de Deus lhe dá sabedoria e lhe ensina quando abrir e quando fechar as portas. Eu louvo muito a Deus, Deus o sabe. Desde quando eu me converti lendo a palavra, louvado seja Deus. Me converti lendo o Novo Testamento. Com 12 anos de idade, trabalhava no armazém, à beira da biblioteca pública municipal, e um dos primeiros livros que eu peguei ali naquela biblioteca foi a Bíblia Sagrada. Atendia um cliente, entra um cliente, outro, ali estava a Bíblia Sagrada, eu lendo a Bíblia Sagrada. Depois, quando eu cheguei em Anápolis, com 15 anos, um rombo enorme dentro da alma. Um colega daquela república que trabalhava no hotel trouxe o Novo Testamento dos Gideões, pequenininho, para a nossa república. E eu peguei aquele Novo Testamento. E todos os dias, quando eu ia para o trabalho, o meu Novo Testamento ia no bolso do uniforme de trabalho. O almoço era de 1 hora. Eu almoçava rapidamente. Corria para dentro do banheiro, longe do barulho e do falatório e das conversas fiadas. E com 15 anos, 16 anos, eu ia comer a palavra de Deus. Chegava da escola 11 horas da noite, ficava até 1 hora, 2 horas da manhã, lendo a palavra de Deus. Lia, chorava, me alimentava, e aquilo foi me fortalecendo e fortalecendo o meu coração espiritualmente. São os atos soberanos de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, espiritualmente poderosa para restaurar a nossa alma. Ela é poderosa para nos dar sabedoria, para sabermos fechar e abrir as portas. Como eu dou graças a Deus. Às vezes escuto alguém até pregando a palavra de Deus. E quando eu escuto, parece que um sino bate aqui dentro. E eu digo, isso não está de acordo com a lei do Senhor, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Não me sinto melhor do que ninguém. Reconheço que é uma dádiva de Deus, mas reconheço também que decorre do meu apego, do meu amor, do meu zelo, e da minha, a minha afeição de fazer da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, o meu alimento. Ela é poderosa para restaurar a nossa alma. A alma perturbada, angustiada, na palavra de Deus vai encontrar refrigério. Aquele simples e sem sabedoria, perturbado, levado de um lado para o outro, na palavra de Deus vai encontrar sabedoria para saber abrir e fechar as portas. Nesse tempo de manipulação, de abusos, queridos, nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria,
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus tem poder. Ela alegra o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Toda Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura é um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus fala conosco através da grandiosidade da natureza, mas Deus fala conosco também através da sua palavra. Palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, forma e forja o caráter cristão. Uma das maiores provas de maturidade de um cristão é o seu apego ou não à palavra de Deus. É a sua afeição à palavra de Deus. É quando a sua mente é formada pela palavra de Deus. É quando ele escuta opiniões e mais opiniões, né? No mundo de tantas opiniões, no mundo de tantas verdades. Ele escuta e tem uma peneira que é a palavra de Deus, e ele pode dizer, não, isso não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus dá sabedoria. Eu estou lendo nos meus devocionais agora, inclui o livro de Provérbios. É uma forma muito simples. Eu vou lá no nossa biblinha baixada aqui no celular, tem lá um plano de leitura anual da Bíblia, e eu sigo aquele plano, como todo mundo segue, o novo convertido, eu de 40 anos de fé, estou lá, seguindo, fazendo a leitura anual da Bíblia. Estou lendo agora Provérbios. No capítulo 8 de Provérbios diz que a sabedoria, ela preparou uma mesa, preparou um banquete, saiu pelas ruas da cidade, subiu na muralha da cidade e clamou a plenos pulmões: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser a sabedoria, vem, assenta-se à minha mesa. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, que está aí explícito na palavra de Deus. Uma das provas de maturidade de um cristão é o seu apego à palavra de Deus. Tem muita gente que já se desviou, porque ele desviou da palavra de Deus. Ficou só a forma, mas a essência já foi. Ficou só o paletó, mas o coração, a alma já foi, porque ele não crê mais na palavra de Deus. Ele não confia mais na suficiência da palavra de Deus. Moço, ou este livro te aparta do pecado, ou o pecado te apartará deste livro. A nossa relação com a palavra de Deus reflete a nossa relação com o próprio Deus. É isso mesmo. Quem não tem comunhão com a palavra de Deus, não tem comunhão com Deus. Quem não tem apego à palavra de Deus, não tem apego a Deus. Quem não vive com a palavra de Deus, quem não lê a palavra de Deus, quem não se alimenta da palavra de Deus, não tem uma comunhão saudável com Deus. Então Deus fala conosco através da natureza, através da criação.
o firmamento revela a glória de Deus, mas Deus fala conosco através da sua palavra, e a sua palavra forma em nós uma mente, uma consciência cristã. Ela renova a nossa mente. Mas Deus fala conosco também dentro do nosso coração. Quem há que possa discernir as próprias faltas? A coisa mais difícil para qualquer ser humano é enxergar e admitir as suas próprias falhas. O Senhor Jesus diz que nós enxergamos um cisco no olho do outro, mas não nos apercebemos da trave que está dentro do nosso. É fácil enxergar o erro do outro, é fácil criticar o outro, é fácil colocar um fardo pesado sobre o outro, mas é difícil enxergar as nossas próprias faltas. E o salmista faz aqui uma pergunta: quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Quem é que pode admitir os seus próprios erros? A coisa mais difícil é enxergar as próprias faltas, é admitir os próprios erros, é aceitar as próprias falhas. Porque nós somos soberbos, nós somos arrogantes, nós somos altivos. E por isso que o salmista vai dizer: também da soberba guarda o teu servo, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A soberba cega, meus queridos. A soberba, ela não nos permite ter uma visão adequada de nós mesmos. A soberba, ela superestima a visão que nós temos de nós mesmos em relação ao outro, né? Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, vai dizer: ninguém pense de si mesmo além daquilo que convém. Considere os outros superiores a si mesmo. Mas como é que eu posso discernir as minhas próprias faltas? O salmista, a palavra de Deus está explicando. Uma forma de nós discernirmos e reconhecermos as nossas próprias faltas é quando eu me recolho na presença de Deus e permito o Espírito Santo, juntamente comigo, vasculhar o meu coração. Hoje pela manhã nós ouvimos a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós recebemos a palavra de Deus. O que eu devo fazer quando eu recebo a palavra de Deus? Eu devo ir para o meu quarto, trancar a porta, dobrar os meus joelhos e pedir: Senhor, coloca o teu prumo sobre a minha vida. Senhor, a minha vida está de acordo com a tua palavra? O meu coração, os meus pensamentos, as minhas atitudes estão em consonância com o que eu aprendi da tua palavra? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem é que pode enxergar os próprios erros? Quando nós enxergamos as nossas faltas, quando nós reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão, pedimos a ação do Espírito Santo, nós somos transformados e nós crescemos espiritualmente. A única forma de nós crescermos espiritualmente, de alcançarmos a maturidade espiritual, é vencendo os nossos erros, as nossas falhas, é admitindo os nossos erros, admitindo as nossas falhas, pedindo a misericórdia de Deus que atue na nossa vida, que atue no nosso coração, que transforme a nossa vida, que transforme o nosso coração. Mas para isso é preciso admitir.
E como é que eu enxergo as minhas próprias falhas? A palavra de Deus é um espelho. A palavra de Deus, ela é um espelho que mostra quem nós somos, não externamente, mas interiormente. A palavra de Deus tem esse poder. Se nós quisermos discernir as nossas próprias faltas, precisamos olhar para esse espelho. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Olhando pela palavra de Deus, nos vendo a partir da palavra de Deus. A outra maneira é essa: quando eu entro no meu quarto e me achego à presença de Deus, quando eu olho para Deus, eu me vejo também. A santidade de Deus reflete a minha pecaminosidade. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes cobriam todo o templo, e saía fumaça, estrondos por todos os lados, e serafins clamavam a plenos pulmões, com a face tampada, com os pés tampados, e voando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E quando eu contemplei o Senhor, eu também me contemplei e disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um pecador. Na presença de Deus, a presença de Deus, no silêncio do meu quarto, eu, na presença do Senhor, uma consciência iluminada pela palavra de Deus, o Senhor revela, o Senhor mostra, o Espírito Santo mostra. É isso que o salmista está dizendo. Eu não consigo, Senhor, discernir as minhas próprias faltas. E tem uma coisa que piora ainda mais a situação, Senhor, é a soberba. Guarda o teu servo da soberba. Livra o teu servo da soberba. Que ela não me domine. E então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. A soberba precede a ruína. Mas como eu vou saber que eu sou soberbo? É no silêncio do meu quarto. É na presença de Deus, permitindo que Ele, através da palavra e do Espírito Santo, fale ao meu coração. A criação é o livro sem palavras. As Escrituras são a palavra sagrada de Deus. E a nossa consciência é a janela pela qual Deus nos vê e fala conosco. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça e vamos orar nesse momento. Deus fala conosco através da criação. Deus fala conosco na sua palavra escrita. Deus fala conosco quando nós nos trancamos no silêncio do nosso quarto e nos achegamos à sua presença. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para os céus, quando nós olhamos para o mar, quando nós olhamos para as aves, quando nós olhamos para a natureza, para as plantas, Deus fala conosco. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Bíblia Sagrada é inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus.
toda a Escritura é palavra de Deus apta para nos habilitar, para nos aperfeiçoar, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam perfeitamente habilitados para toda boa obra. Deus fala conosco. Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. E Deus fala conosco no silêncio do nosso quarto, quando nós nos aconchegamos à sua presença e buscamos a sua face. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo. Muito obrigado porque, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas iniquidades, o Senhor não nos deixou sem testemunho do Senhor. A natureza testemunha do Senhor. A palavra sagrada, a Bíblia Sagrada testemunha do Senhor. E o teu Espírito Santo, no silêncio, no recôndito do nosso quarto, testemunha do Senhor no nosso coração e na nossa consciência. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que não sejamos ouvintes relapsos, que ouve e nunca emenda os seus caminhos. Ouve e nunca toma uma posição. Ouvintes endurecidos, corações ensimesmados, ouvidos moucos, que não se quebrantam diante da tua palavra, diante da tua voz. Se aplicarmos o nosso coração para te ouvirmos, nós ouviremos. Se ansiarmos para ouvirmos a tua voz, nós a ouviremos. Se desejarmos do mais profundo do nosso coração ouvir a voz do Senhor, nós a ouviremos. Agora, Senhor, nós temos ouvido. E precisamos ser ouvintes diligentes, obedientes, submissos à tua voz, para que possamos crescer espiritualmente. Saulo de Tarso, aquele homem arrogante, aquele homem embrutecido, tomado de um legalismo, quando ouviu a tua voz, ele se prostrou, obedeceu, e a sua vida foi completamente mudada. Quando nós desejamos, quando nós buscamos, quando nós ouvimos e obedecemos, a nossa vida é transformada para a tua glória e para o teu louvor. E é isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.